Olá, gente, tudo bem com vocês? Hoje nós retomamos as nossas aulas gravadas, né? Ficamos bastante tempo apenas revisando os conteúdos sobre Oriente Antigo, sobre Egito Antigo, né? E a partir de agora vamos avançar com o conteúdo falando da região da América, né? Sobre as civilizações americanas. E aí, sobre essas civilizações, o que é que nós podemos tratar? As civilizações americanas, né, dizem respeito justamente àquelas populações que viviam na América pré-colombiana, ou seja, antes da chegada dos europeus aqui, e que tinham formas de organização social, com Estado organizado. São aqueles grupos indígenas que conseguiram centralizar o poder e formar estados. São aqueles grupos que dominavam a agricultura, portanto, eles não eram nômades, né? E aqueles grupos que viviam em cidades, conseguiram criar uma vida urbana. E aí, quando a gente fala de todas essas características, nós estamos falando de que regiões, principalmente? Acompanhe no slide aqui comigo, pessoal. Nós estamos falando da região da América Central, tá? Que é também chamada de Mesoamérica, e nós estamos falando de alguns lugares na América do Sul. É nessas regiões que vão se desenvolver importantes civilizações. Vamos aqui primeiro observar a Mesoamérica, ou América Central, né? É nesse lugar que vai se desenvolver duas importantes civilizações. É lá que vai se desenvolver a civilização maia e a civilização asteca, tá? Todos esses dois povos, eles habitam a região da América Central, mas eles não chegam a coexistir, né? Ou seja, eles não são simultâneos, não vivem no mesmo tempo. Os maias, eles se formam, se organizam e disputam poder entre si num primeiro momento, e só depois os astecas eles entram em cena. Agora, quando nós observamos a América do Sul, nós temos a formação de um importante império que se estendia desde a região ali do Equador, Chile, Bolívia, Peru, Argentina. Então ele era realmente muito extenso. E qual era esse império? Era o Império Inca, tá? E a partir das próximas aulas nós vamos ver algumas características de cada um desses povos, né? Quando nós falamos, então, do Império Maia, né? Na verdade, do Estado Maia, porque ele não chega a formar um império. Onde se localizava esse Estado, né? Essa forma de organização política do povo Maia? Nós conseguimos observar nesse lado aqui, desculpa, né? Um mapa. E nesse mapa nós temos uma península. É a chamada Península de Yucatán. O que é a península? É justamente esse pedaço aí cercado por mar, mas que não forma uma ilha. Vocês conseguem ver esse bico que forma nesse mapa? Isso é a Península de Yucatán. E é na região da Península de Yucatán que lá no ano 1000, no ano 1000 antes de Cristo, né, vão se formar os maias. Os maias, eles, portanto, existem do ano 1000 antes de Cristo até o ano 900 depois de Cristo, tá? E é isso que a gente consegue observar aí no slide, né? Nós temos aqui justamente essa construção dos maias para representar como eles conseguiram se organizar politicamente. E eu trouxe uma pirâmide maia para vocês observarem, tá? Essas pirâmides, elas funcionavam como templos, elas chegavam a ter mais de 60 metros de altura e elas eram muito importantes para os maias. E aí, então aqui nós temos, né, novamente o destaque de onde ficava esse povo maia. Eu vou mudar o plano do slide para a gente conseguir observar melhor, tá? Só um minuto. Onde os maias estavam e quais são os seus desenvolvimentos, tá? Então vamos lá. Sobre os maias, né? Nós temos justamente que eles se desenvolvem nessa região da Península de Yucatán, como vocês conseguem observar no slide.
ali por volta do ano 1000, e eles se organizam em cidades-estado, ou seja, os maias eles não conseguem unificar todo o povo sob a liderança de um único chefe, eles não conseguem ter uma capital, mas cada cidade é autossuficiente, cada cidade tem o seu próprio governo, tá? Por isso nós chamamos de cidades-estado. E aí essa sociedade, ela vive, né, da agricultura. A principal forma de produção agrícola delas é a plantação do milho, então a principal base alimentar dos maias era o milho. O milho para eles era sagrado, tá? E aí essa vai ser a base alimentar. E aí o que é que os maias eles desenvolvem, né? Que é muito importante que a gente estuda e dá relevância a esses povos até hoje. Os maias ali por volta de 250 depois de Cristo, né? Eles vão entrar na chamada Era Clássica, ou seja, a era onde eles desenvolvem as principais instrumentos tecnológicos, eles desenvolvem a escrita, a matemática e tudo mais, tá? E aí a gente coloca como contribuição dos maias justamente o fato do desenvolvimento do zero na matemática, eles conseguem abstrair cálculos matemáticos muito complexos e eles adotam o zero como uma unidade. Isso permite que eles façam contas percebendo a ausência de algum item, né? O vazio, ou que eles consigam multiplicar esses valores por conta do zero. Isso é muito importante para a matemática maia. Eles também desenvolvem o calendário, tá? E o calendário maia, ele funcionava de duas formas. Existia um calendário astronômico, né, solar, que servia para a agricultura, servia para plantar e colher e tudo mais, né, saber os meses do ano. E eles possuíam um calendário religioso que ordenava as festas, que ordenava os cultos e tudo mais. Então, eles criaram duas formas de calendário, uma religiosa e uma para o trabalho, tá? E é graças a esse calendário que eles conseguem plantar e desenvolver o milho. Então, mais uma vez, o calendário é muito importante. E outra coisa que os maias conseguem que é fundamental é a escrita. Eles desenvolvem a escrita no formato de códices. Aqui a gente tem um exemplo da escrita dos maias, né, ao fundo, que são justamente esses desenhos, tá? E esses desenhos eles ficavam então nesse formato aqui, que é o códice. O códice é uma espécie de livro. E aí eles colocavam os seus mitos fundadores, eles colocavam informações sobre produção agrícola, sobre estoque, sobre seus líderes e tudo mais. Então a escrita tem um papel muito importante na sociedade maia, né? E como é que essa sociedade ela entra em declínio? Ou seja, por que uma sociedade tão importante acaba entrando em destruição lá em 900 depois de Cristo? Eles não resistem à chegada dos europeus, então eles não vão enfrentar os europeus, né? Por que é que eles acabam tão cedo, sim? Os maias eles entram em colapso justamente por conta desse desenvolvimento. Eles crescem muito, se desenvolvem bastante, mas a tecnologia agrícola não acompanha o crescimento populacional. O desflorestamento que eles causam durante essa expansão da população e essa expansão das cidades-estado também desequilibra o ambiente. Então, basicamente, a gente pode caracterizar o declínio dos maias por questões ambientais mesmo. Eles entram em colapso porque eles esgotam o meio ambiente deles. Como é que eles fazem isso? Eles fazem isso através de um crescimento populacional que é acelerado, tá? Como vocês estão vendo aí, está acima dos recursos que eles disponiam. Eles fazem isso através de desmatamento de grandes áreas. Então isso também colabora. Os maias também eles vivem em guerra interna, porque como eles não se organizam em cidades-estado, eles estão o tempo todo disputando o poder entre eles, tá? Isso é muito importante também para o declínio maia. E o desflorestamento, juntamente com a pressão dos recursos naturais, leva a um desequilíbrio climático e eles não conseguem mais prever a época certa de plantar, de colher e passam a sofrer com ondas de fome, tá? Então isso tudo reunido faz com que os maias eles entrem em declínio lá em 900 depois de Cristo. E aí os maias eles são extintos?
Não, pessoal. Os maias eles abandonam as cidades, abandonam a vida urbana, abandonam a escrita. Basicamente, eles abandonam essa civilização que eles construíram e voltam a viver nas florestas, tá? Então, a população diminui bastante, mas eles continuam existindo enquanto povo, né? Eles não existem mais enquanto unidade, enquanto cidade-estado, mas eles permanecem existindo enquanto povo. Na aula que vem a gente vai falar sobre os astecas e depois sobre os incas. Então espero que vocês tenham tido uma boa aula, que vocês tenham gostado. E nós então nos encontramos na semana que vem para discutir um pouquinho sobre os astecas, tá? Agora vocês façam os exercícios que eu vou indicar e boa semana. Tchau, tchau, pessoal.